Apesar da crise econômica, o e-commerce é um dos fenômenos mais importantes da internet. Ganhou força no ano passado. De acordo com um estudo divulgado pela Compre Confie, empresa de inteligência de mercado focada no mercado eletrônico, em 2019 o mercado digital cresceu 22,7% e faturou mais de 75 bilhões de reais. Ainda assim, para algumas pessoas comprar pela internet é um hábito recente. No programa de hoje, você vai ficar por dentro das vantagens e desvantagens desse modelo de venda. O Estúdio News começa agora. Para falar sobre esse tema, eu recebo Maurici Júnior, membro do Conselho Administrativo da ABECOM, a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, e Bernardo Lustosa, CEO da ClearSale. Obrigado pela participação de ambos, um prazer recebê-los aqui. Obrigado mais uma vez por aceitarem o convite. Prazer é meu. Prazer. Eu quero começar analisando esse mercado que só cresce, né? Segundo o relatório da Neotrust, divulgado pela empresa Compre Confie, o e-commerce brasileiro cresceu 22,7% em 2019. Mesmo a gente passando por uma instabilidade, uma crise econômica. Como que explicar? Por que o e-commerce cresce tanto mesmo nesse momento inseguro da economia brasileira? Eu acredito que o e-commerce ele cresceu durante todo o período de crise, não foi só nesse último ano. Talvez crescimentos um pouco menos agressivos, mas o e-commerce cresceu durante todo o período de crise. Eu acho que muito disso vem de alguns fatores, como acesso maior a cartão de crédito, acesso à informatização, agora com a mobilidade. Quase todo mundo tem acesso à internet, banda larga, e tudo isso em conjunto e a oportunidade de fazer boas compras na internet, já que você pode pesquisar preço em todos os lugares ao mesmo tempo, permite que ele cresça mesmo com a economia não estando tão bem assim. O e-commerce ele é uma oportunidade de se fazer, de se comprar bem. Então, ele cresce em detrimento do varejo físico. Uma coisa migra de um para outro, não quer dizer que o varejo todo está crescendo, o e-commerce está crescendo. Para você, Maurício? Eu complemento, eu acho que também concordo com todos esses fatores, mas coloco também que o consumidor ele tem ficado mais maduro digitalmente, né? A gente percebe que o acesso a smartphones faz com que as pessoas consigam acessar a internet. Hoje eu tenho um computador no bolso, né? Então a gente consegue acessar esses ambientes de maneira muito mais fácil, muito mais rápida do que antes. Isso faz com que a gente tenha características diferentes de compra. Além de tudo, existem fortes campanhas de divulgação para que as pessoas comprem pela internet. E esses consumidores acabam entendendo que existe ali uma oportunidade interessante de comprar com mais conforto, com mais comodidade, com um sortimento melhor. Tudo isso faz esse crescimento acontecer mesmo realmente em tempos de crise. A que se deve a transformação desse mercado? Porque tanto o consumidor, que tinha receio, como vocês falaram, e também não tinha acesso às ferramentas, hoje tem smartphones, não tem tanto receio de não receber mais a encomenda, mas até as empresas, né? Por muito tempo, grandes empresas ficaram distantes do e-commerce e hoje em dia, sim, entram com tudo. O que mudou do tempo que começou o e-commerce para agora? Eu acho que tem uma série de fatores, não é uma coisa só. As empresas também perceberam que nesse ambiente digital existia oportunidades. Então, quando você vê que as suas vendas andam de lado em lojas físicas, existe no e-commerce uma chance de você começar a vender muito mais. E como você começa a avaliar que aquilo está funcionando, né, as pessoas estão confiando, estão dando certo para comprar, você vende. E é claro, as empresas também usam alguns mecanismos para identificar possíveis fraudes. Estou aqui com a pessoa especialista nesse assunto, mas as empresas conseguem agora se precaver dessas possíveis fraudes e vender com muito mais segurança. O medo da fraude afastava tanto consumidores quanto empresas? Olha, eu acredito que do lado do consumidor tenha mais um desconhecimento sobre a fraude. Posso garantir que comprar pela internet é bastante seguro para o consumidor, principalmente com cartão de crédito, que é onde mais se tem medo. Mas não acredito que... Acho que passou dessa fase já da confiança. Assim, hoje já se você pegar quem realmente tem renda e que tem acesso à internet, por dispositivos móveis, etc., acredito que a grande maioria, a imensa maioria aí já experimentou comprar pela internet e muito provavelmente tiveram boas experiências e estão recomprando hoje a cada dia.
Outra questão que eu queria entrar no assunto é do brasileiro. O brasileiro tem um hábito de consumo muito diferente do resto do mundo. A gente tem um perfil do brasileiro no e-commerce? A gente tem o brasileiro, não de todo o resto do mundo. Se você parar para analisar, o brasileiro está muito próximo, por exemplo, dos Estados Unidos, né, do americano de uma forma geral. A gente tem o perfil desse nosso consumidor, né? A gente tem ali, em média, pessoas de 25 até os seus 44 anos e um equilíbrio entre homens e mulheres comprando de forma igual ali no e-commerce. O que a gente percebe também é que existe um movimento de pessoas a partir dos seus 60 anos, então terceira idade, também comprando mais pela internet. E o que, de novo, não é tão diferente do que a gente percebe em mercados mais desenvolvidos. Eu vi uma trilha de compras no e-commerce, de perfil de compras, semelhante à dos Estados Unidos e acredito que de todos os países que hoje vendem muito online. Então, começa-se comprando commodities, coisas que não podem dar errado, e aí sim tinha bastante receio do consumidor de chegar defeituoso, etc. Então, o que foi a primeira coisa que se vendeu online no mundo e não foi diferente no Brasil? Livros. Porque o livro é igual na internet, não tem o risco quase não tem o risco de você não encontrar o livro, porque em alguma loja você vai encontrar e vão entregar na sua casa. Não tem PMG, né? Um tamanho só. Isso, não tem risco do tecido ser diferente. E passamos pelo livro, passamos pelos eletrônicos, que também são muito similares, mas envolvia mais medo. E hoje as pessoas já compram moda e acessórios e cosméticos, tudo isso pela internet. Então, assim, começou-se, como em todos os lugares, comprando o que era commodity e agora se compra de tudo pela internet e cada vez essa tendência vai continuar. Só uma coisa sobre o tamanho do e-commerce, assim, apesar da gente ter apresentado taxas grandes de crescimento, ainda é sobre uma base baixa. 5% das vendas do varejo hoje são pela internet. Nos Estados Unidos, a última vez que eu olhei, e já faz um tempo, era 13%, e na China acho que é mais de 40%, se eu não estou errado. Então, assim, apesar de estar crescendo bastante, ainda é sobre uma base baixa e tem muito para crescer. Tem muito espaço. Muito espaço. E aí eu vou entrar num ponto que imagino que seja esse o problema que afeta o crescimento do e-commerce. Infraestrutura no Brasil. Nossa infraestrutura é problemática, acho que ambos vão concordar, mas eu queria que vocês analisassem os gargalos que a gente tem para o e-commerce, além, claro, da entrega, imagina. Um gargalo tradicional no e-commerce, já não de hoje, há bastante tempo, é o gargalo logístico, né? A gente tem realmente problemas de infraestrutura. O Brasil, ele é um país com dimensões continentais e realmente acaba ficando complexo esse processo. Tem algumas regiões do Brasil, inclusive, que algumas transportadoras não chegam, né? Não vão, porque são regiões de risco, por exemplo. Esse consumidor que compra tem que ir até um centro específico para poder retirar aquele produto. Então, a gente percebe que uma coisa cara no Brasil é o que a gente chama do last mile, né? É a última milha, a entrega na casa do consumidor. Às vezes você vai entregar e não está, a transportadora tem que voltar, tem que fazer novas tentativas. Esse talvez seja o principal gargalo do e-commerce brasileiro. Apesar desse gargalo que é real, existem etapas anteriores à logística que o consumidor muitas vezes não sabe, até alguns pequenos e-commerce negligenciam, por exemplo, como a autenticação do pedido, você saber que quem está do outro lado realizando a compra é o verdadeiro consumidor e não um fraudador. Isso tudo se passa antes do item ser despachado. E esse tempo tem sido reduzido muito. E outra coisa no que diz respeito à logística, o consumidor não importa tanto que demore. O que ele não gosta e fica inseguro é quando demora mais do que foi prometido. Ou seja, era para ser em 15 dias, acabou sendo em 3 meses. Isso não dá, porque aí ele começa a achar que não vai receber, ele vai reclamar, ele vai no Reclame Aqui, tudo isso acontece. Então, mas os grandes players têm aprendido muito eu prometo, eu acho que eu vou entregar em 3, tem 90% de chance de eu entregar em 4, então eu prometo 5. E aí ele fica bem surpreendido porque a mercadoria chegou antes. Você gerencia a expectativa do cliente, né? Isso é mais importante, às vezes, do que o prazo. O cliente é aquela pessoa que ela tem muita ansiedade, né? Então, eu sou aquela pessoa que entra para comprar e eu já aperto o botão de atualizar para ver se meu pedido já foi despachado, né? Eu já entro no meu e-mail e já quero rastrear, mesmo Exato. Que eu ainda não tenha sido autenticado. Bernardo, eu quero entrar no assunto de fraude. A fraude ainda, você falou que é muito seguro. Seguro para o usuário. Para o usuário.
E para a empresa, você falou aí da questão de saber que realmente alguém está comprando. Sim. Quais são os principais problemas relacionados às fraudes para quem trabalha no e-commerce? Tá. Primeiro, deixa eu explicar como funciona essa fraude no pagamento com cartão pela web, tá? Se você faz se alguém utiliza os seus dados, o seu cartão de crédito para realizar uma compra, você como consumidor vai receber na sua fatura lá uma compra, por exemplo, num site brasileiro, de R$2.000 que não foi você que fez. O que você vai fazer nesse caso? Vai ligar no banco, dizer que não reconhece aquela transação e o banco, por ser uma transação com cartão não presencial, que é o nome técnico, ele é obrigado a te ressarcir dessa transação imediatamente e ele não paga o e-commerce. Então, 100% do prejuízo no pagamento com cartão de crédito feito por fraudadores fica com o e-commerce. Muitos e-commerces, no começo que começam, não sabem disso. Então, a gente faz uma campanha grande de divulgação, até junto com a Becom, que esse risco é do varejo e porque muitos começam no e-commerce, não sabem desse risco e até quebram por causa dele. Eles imaginam que, olha, comprou, é o banco que vai ficar com prejuízo, não eu. Isso. Como ele é o cartão de crédito, o risco de crédito é do banco, ele acha que o risco de fraude também é, mas o risco de fraude é do varejo. Então, para ele, nós estamos no Brasil, dos países que a ClearSale está, eu só conheço o México de mais arriscado. Nós estamos no segundo país com maior incidência de tentativa de fraude do mundo. Ou seja, imagina aqui que na América do Sul, então, somos um dos piores, né? Já que da América Latina. Isso. Você citou o México. América Latina é México e depois Brasil é em risco. Só que o comércio eletrônico do Brasil é muito maior do que o do México. Lá cresce a taxas mais altas, porque é sobre uma base menor. No Brasil, já está bem mais consolidado do que lá, mas é o segundo em risco. Maurício, as empresas precisam se atentar a esse tipo de problema quando vão se lançar no mercado tecnológico, ali na venda pela internet? Com certeza, esse é um fator primordial, né? E o que o Bernardo comentou faz todo sentido. A gente tem lá uma base com diversos associados na Becom. Alguns já têm, né, uma estrutura maior, outros estão começando no e-commerce. E tem muita gente que vem para a Becom e se preocupa com essa questão. Outras pessoas nem pensam que isso existe. Então, quando um lojista se propõe a vender algo pela internet, é importante que ele busque ferramentas que o protejam. Então, como o Bernardo bem comentou, a fraude, quando acontece, ela é responsabilidade do lojista. Existem hoje algumas ferramentas no mercado que permitem que isso seja evitado. Então, por exemplo, no momento de uma compra ou de uma tentativa de compra, essa ferramenta faz aquilo que a gente chama de análise de risco, para eu entender se aquele possível consumidor é ou não um potencial fraudador. E aí eu defino ali o que eu vou fazer, se eu aprovo ou não aquela venda. Então, é fundamental para qualquer loja virtual que tenha uma ferramenta como essa hoje. Bom, agora vamos para a turma de cá, o comprador, o consumidor. No passado, eu lembro que muita gente acabava caindo em golpes porque via sites ali com preço maravilhoso. Nossa, é agora que eu vou fazer a compra que eu estava esperando e acabava caindo em golpe, esse produto nunca chegava. Isso diminuiu bastante? Existem outros tipos de golpe que o consumidor ainda está sujeito? Sim, existem sites falsos. Ou seja, ele acha que está comprando, é uma réplica de um site, ele acha que está comprando lá, só que, na verdade, ele está comprando num site falso que só para pegar os dados do cartão de crédito dele ou até receber um pagamento por ali com uma máquina também que foi também obtida, uma maquineta que também foi obtida através de uma fraude, tá? Uma maquineta que eu digo virtual. Então, existem sim, mas existem selos, por exemplo, a ClearSale é a maior parceira do movimento Compre e Confie. E nele tem um selo que, se você clica lá, só a loja verdadeira vai ver que aquele selo está instalado no site correto. E você vai ter certeza que você está no site, um site real e não numa réplica do site. E outra segurança para o consumidor que a gente tem, que o movimento Compre e Confie tem um app gratuito hoje que qualquer transação feita na rede de credenciados dele, feita com o CPF, é notificada no app imediatamente de graça. Então, se alguém usar,
o CPF dele ou os dados dele para uma compra, ele é notificado e se ele não fez, ele pode falar, eu não realizei essa transação, isso é enviado para a ClearSale e a gente bloqueia a transação na loja original. Tá certo, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente vai falar muito ainda sobre, principalmente, Lei Geral de Proteção de Dados. O Estúdio News volta em instantes, não saia daí. O Estúdio News está de volta e hoje eu recebo Maurici Júnior, membro do Conselho Administrativo da ABECOM, a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, e Bernardo Lustosa, CEO da ClearSale. Eu falei no final do bloco que a gente ia falar da Lei Geral de Proteção de Dados, então vamos lá. A lei foi sancionada em 2018, deve entrar em vigor agora em agosto, se tudo der certo. E ela regulamenta justamente o tratamento dos dados pessoais e protege a privacidade dos cidadãos. Quais serão os impactos para as empresas? Como que esse mercado do e-commerce vai lidar com essa nova lei? Existem algumas coisas que essas lojas virtuais devem se atentar agora, né? Principalmente na permissão do usuário. Então, quando eu, por exemplo, capto dados, capto informações sensíveis desses clientes, eu tenho que ter a permissão, aquilo que a gente chama de opt-in. E até nas coisas mais simples, quando eu, por exemplo, me cadastro num site, eu acesso uma página, aparece uma janelinha pedindo, olha, quer cadastrar aqui os seus dados para receber um desconto? Esse campo também, que eu tenho que ticar ali, tem que ser uma permissão desse usuário, tem que ser consentido. Uma outra característica importante da LGPD é que as lojas precisam deixar as informações salvas, né, deixar esses arquivos salvos para ter como provar, caso seja solicitado, né, o que aconteceu e quem solicitou aqueles dados. E mais uma característica importante que vai afetar bastante várias lojas virtuais é se o usuário pedir para sair da lista, essa loja tem que tirar e excluir os dados dessa lista. Isso causa uma preocupação para o pequeno comerciante, porque o grande comerciante, a grande empresa, sempre vai ter um acompanhamento jurídico para analisar. O pequeno comerciante tem que ficar atento a isso? Tem que ficar atento. Essa lei ela não vai fazer distinção, né, entre tamanhos de empresa e o pequeno também tem que ficar atento a isso, ainda mais num cenário em que ele não tem tanto apoio jurídico como um grande lojista. Bernardo, no comecinho do nosso programa, você falou sobre a disponibilidade hoje de smartphones, a tecnologia na mão das pessoas. Esse avanço é fundamental para o crescimento do setor. A gente tem comparação, antigamente se comprava muito mais pelo computador, pelo antigo PC, sim, e hoje muito mais pelo smartphone. Como é que está essa medição? Sim, eu não tenho um número preciso, mas o fato é que está tendo uma migração. Muitas famílias, muitos lares não têm mais o notebook ou o desktop, que era o comum ter em alguns. Chegou a abranger uma proporção relativamente grande de lares com desktops ou notebooks. Hoje em dia já se atravessou essa fase, as pessoas vão direto, quase todos, existe mais de um celular por habitante no Brasil, e quase todo mundo está com acesso à internet, então isso é um dos catalisadores do crescimento do e-commerce. E torna-se mais fácil, porque você não tem que chegar em casa ou parar e se conectar à energia para fazer uma compra. Você pode fazer uma compra online do metrô. Então, isso faz disparar, dá muita possibilidade de crescimento ao comércio eletrônico. O que eu vejo muito em mobilidade, muitos e-commerce estão tendo seus próprios apps para fazerem as compras. E quando a gente pensa em app, a gente olha o modelo chinês, né? Lá existem 2 apps onde você faz praticamente tudo. O WeChat e o Alipay. Um veio como uma forma de pagamento do e-commerce, o outro veio de um serviço de mensagens parecido com o WhatsApp. Então, eu vejo muito uma briga de todo o varejo, uma concorrência, para não falar briga, de todo o varejo para ter o super app. Não só de varejistas, mas como fornecedores de recarga de celulares, muitos players querendo ter esse super aplicativo, onde você pode fazer compra e onde serão embarcados outros serviços também. É aquilo que você teria tudo num aplicativo só, como comprar, como chegar, como pagar. Ou seja, é o anseio de todo grande player, de grande empresário, ter esse aplicativo aqui no Brasil forte, né?
Essa questão das vendas muito pelo smartphone muda muito o comportamento das empresas, né? Ou seja, hoje tem que ser destinado ali, talvez em mídias sociais, para justamente jogar no site, não mais um pensamento retrógrado do desktop, né? Exatamente. O que a gente percebe na maioria das lojas virtuais hoje é que o volume de tráfego ele já é muito maior no dispositivo móvel do que no desktop. Só que, na contrapartida, as transações elas são finalizadas ainda no desktop. Só que esse número tende a mudar. Para a gente ter uma ideia, na Abecom a gente tem uma expectativa para esse ano agora de 2020 que haja ali uma participação no mobile commerce, no e-commerce, da ordem de 37%, né, de pedidos realizados em tablets e smartphones de uma forma geral. E aí existe uma preocupação das empresas, o que você falou faz todo sentido. As marcas agora se preocupam em atingir esse cliente que está no metrô, que está no consultório, fazendo uma comunicação nas redes sociais, para que ele clique naquele momento e já vá para o e-commerce e já finalize a compra sem perda de tempo. E esse número de 37, ele está crescendo numa velocidade absurda. Essa participação das vendas finalizadas pelo celular. Até um pouco das pessoas se acostumarem a finalizar no celular. Hoje tem cartões digitais, né, que você consegue ali colocar um número rapidamente, não precisa pegar a carteira, olhar o cartão. Mas eu queria falar agora do modelo de negócio chamado Full Commerce. O que é o Full Commerce? Por que ele está cada vez mais presente no Brasil? Quando você fala dos pequenos, muitos tinham receio de entrar, de abrir um e-commerce ou de se tornarem, porque sempre foi um varejo, não tinha tecnologia e falaram, então eu estou fora desse mercado porque eu não entendo de tecnologia. Meu time de TI chamava-se processamento de dados, tinha ali 4, 5 pessoas e mal dava conta de fazer o inventário. Então, aí começaram a surgir os marketplaces e, no final, o full commerce. Então, hoje, se você quer montar uma loja virtual, você não precisa ter toda a expertise. Tudo que existe para você se tornar uma loja virtual já é terceirizado, são chamados full commerce. Então, ele pode explicar até melhor, mas ele faz a sua página, ele faz o display dos seus itens, ele faz a logística, ele resolve toda a cadeia de valor que você necessita para ter um e-commerce. Acho que ele pode... Justamente isso, né? O full commerce no fim das contas, você acabar terceirizando a sua operação. E eu conheço também vários cases de empreendedores que criaram alguns projetos paralelos em lojas virtuais e perceberam que não iam conseguir dar escala, né? E aí o que acabaram fazendo foi terceirizar a operação. Então, essas pessoas, elas cuidam, em alguns casos, da gestão de tráfego. Então, eu vou gerar campanhas de marketing nas diversas mídias, trago esse tráfego para o meu site e todo o resto eu terceirizo para uma empresa que vai fazer logística. Existem, inclusive, algumas empresas de full commerce que fazem, inclusive, o processo de marketing, todo o processo, de ponta a ponta. E aí você, como o lojista, não tem essa preocupação. Vamos falar então das preocupações do lojista, principalmente do pequeno. Afinal, a gente passou por uma crise, muitas pessoas ficaram desempregadas e viram no e-commerce ali a chance para gerar renda, para ter um negócio próprio. Mas há muitas armadilhas, né? Eu queria que vocês falassem sobre os riscos das pessoas despreparadas quando vão ali vender no mercado digital. Eu acho que talvez o principal risco é aquele empreendedor se encantar com esse cenário do comércio eletrônico, uma vez que as barreiras de entrada são cada vez menores. No passado, quando eu tinha a intenção de abrir uma loja virtual, eu precisaria contar ali com uma agência ou com uma empresa que implementaria aquele meu e-commerce, falando em termos mais tecnológicos, era muito mais complicado, eu tinha que ter um investimento alto para isso. Hoje existem algumas plataformas self-service que você, em 3 ou 4 cliques, sem exagero, em 3 ou 4 cliques, você cria uma loja virtual. E aí essa facilidade faz com que muitas pessoas queiram se aventurar nesse cenário. Uma vez que elas se veem desempregadas, por que não? Então, um dos grandes riscos é você entrar, primeiro, sem conhecimento de mercado. É comum você pegar um relatório de e-commerce de mercado e ver qual é a categoria que está despontando e querer vender aqueles produtos. E esse é o erro. Sem conhecer aqueles produtos, você querer vender isso, não vai dar certo. E a segunda questão, acho que tudo se resume na questão do planejamento, que é você não saber o que você vai fazer, para onde você vai, quais fornecedores e parceiros contratar. Isso é um problema grande que a gente tem hoje no e-commerce brasileiro. E na fraude também, né? Saber preparado. Você falou no começo do programa que tem muita gente que faz o mercado e acha que o risco é só do banco quando é uma compra falsa, né? Esse é um dos fatores, é a fraude.
O que alguém que está... Hoje com o empreendedorismo tão em moda, coisa que há algumas décadas era quase uma palavra desconhecida, uma insanidade, bem falar. Apesar do comércio eletrônico estar crescendo bastante e ainda tem potencial para crescer muito mais, é legal ter em conta que não tem muita gente gerando resultado ali com isso. Agora a gente tem alguns grandes players fazendo bem feito, voltado para o consumidor final. Eu que cuido muito de fraude, sempre falo, mesmo que o seu e-commerce tenha 3% de tentativa de fraude, de cada 100 compras, 3% é tentativa de fraude, isso significa que você tem que lembrar que 97% dos clientes são bons, são eles mesmos e têm o direito de ter uma ótima experiência de compra sem serem importunados. Então, o posicionamento da ClearSale sempre foi autenticação frictionless, ou seja, sem fricção. Essa palavra é cada vez mais difundida no mercado, ou seja, você tem que ter seus mecanismos de prevenção, mas sem impactar o resultado final, sem impactar o consumidor final, porque a imensa maioria deles é idônea e boa e não tem que pagar por esse preço de um problema que existe no mercado. Do outro lado, você tem os grandes que têm os marketplaces. Então, você também pode entrar no mercado vendendo pelos marketplaces. Por exemplo, Mercado Livre, Magalu. E aí você está no mercado, é parecido com um full commerce. Ele faz todo o processo para você e fica com a comissão da venda. Também é um jeito, porque eles já passaram por todas as dificuldades, é um jeito seguro de entrar no mercado sem passar por essas dificuldades mencionadas. Agora, ampliando o nosso cenário, o que a gente pode esperar do futuro do e-commerce, tanto aqui no nosso quintal, no Brasil, quanto mundialmente? Daqui a pouco não vai ter mais loja física, a loja física vai ser como se fosse um museu, você entra só para ver, olha como que é uma loja física ou não? Eu acredito que não, eu acredito que sempre que surge uma novidade, as pessoas pensam que o antigo vai morrer. O rádio vai acabar, a televisão chegou. O cinema, para mim, é um exemplo clássico. Hoje você tem por streaming na sua casa, tudo que você puder assistir e as pessoas vão no cinema, eu adoro ir no cinema. E muita gente gosta de fazer compra e gosta de ir, e de experimentar e de não ir direto no que está buscando, mas ver outras coisas. E o brasileiro é muito de contato. Então, na última NRF, que é o maior evento mundial do varejo, tem se focado muito na atenção física do comércio ao consumidor. E o Brasil é muito bom nisso. Então, é uma diversão para o brasileiro, comum assim, para a maioria dos brasileiros comprar fisicamente também. Eu acho que as coisas vão coexistir. Quando se busca velocidade, facilidade, preço, você vai para a internet. Quando se busca uma diversão, você está na rua. Acho que as coisas coexistem tranquilamente. A gente vai imaginar mesmo aquilo que muitas empresas já fazem em outros lugares, aquela questão do drone vir entregar na sua casa, o drone já olhar que, olha, você está precisando de telha, sua telha está quebrada, e já te manda o anúncio. É por aí, a gente fala brincando, mas é por aí mesmo que deve ser o e-commerce? A Amazon já tem algumas tentativas, inclusive, nesse aspecto. Já tem alguns experimentos de entrega de produtos via drone. São drones que fazem reconhecimento da área. Por exemplo, para não fazer um pouso numa piscina ou um pouso numa área mais específica. Então, isso já acontece. E tem uma característica importante que o Bernardo comentou, a gente vê agora uma integração entre os dois universos. Na China, por exemplo, não se fala mais de e-commerce, a gente fala de commerce, é tudo uma coisa só, é tudo integrado. A gente percebe um fortalecimento do conceito da omnicanalidade. Então, a experiência que aquele cliente tem no ponto físico, ele quer ter também no online. E uma coisa que foi discutida na NRF, nessa última edição, é que agora o calor humano entra em pauta. Né? E os americanos têm uma certa dificuldade. E aí, pontos brasileiros que já saem na frente. A gente já tem esse calor humano. Frente, né? Não é? É verdade. Praticidade e calor humano, então, é a palavra para você que quer começar um comércio. Muito obrigado, Bernardo Maurici, pela participação e para falar sobre o assunto. Até uma próxima. Obrigado. Até mais. O Estúdio News fica por aqui. Eu recebi Maurici Júnior, membro do Conselho Administrativo da ABECOM, a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, e Bernardo Lustosa, CEO da ClearSale. Você pode acompanhar essa entrevista também pelo Play Plus e pelo nosso podcast disponível já nas plataformas digitais como Spotify e Deezer. Semana que vem tem mais. Até lá!